A paz e a graça do nosso Deus esteja sobre você que ama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal DNA Bíblico. E já me lembro, curta, comente e compartilhe. Você que ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva e faça parte da família DNA Bíblico. E como nós sabemos, estamos falando sobre as 5 solas. Semana passada falamos sobre somente as Escrituras. E hoje estaremos falando sobre sola fide. Mas o que é isso, Gilberto? Sola fide significa somente a fé. E estaremos falando sobre essa palavra tão pequena, mas que também é tão essencial na vida cristã. Eu convido você a ficar até o final desse vídeo, porque eu creio em nome de Jesus Cristo que esse vídeo, esse pequeno estudo será bênção para a sua vida. Dito isso, vamos para o vídeo de hoje. Sola fide, somente a fé, uma das colunas da Reforma Protestante, confronta prontamente o coração humano que constantemente busca méritos diante de Deus. Todavia, a verdade bíblica ecoa com poder dizendo: o justo viverá pela fé. Essa fé não é um sentimento vazio ou uma simples crença religiosa, mas é uma confiança total e exclusiva na obra perfeita de Jesus Cristo, que justifica todo aquele que crê, sem obras da lei, sem méritos humanos, apenas pela graça de Deus recebida pela fé. Essa doutrina não nasceu somente como uma oposição aos erros da igreja medieval, mas sim de uma compreensão bíblica a respeito do ser humano, ou seja, que todos nasceram marcados profundamente pelo pecado de Adão, como o próprio Paulo escreveu em Romanos 3, versículo 23, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nenhum esforço humano pode apagar o pecado ou satisfazer a justiça divina. Todas as tentativas de merecer o favor divino é uma afronta à cruz de Cristo. Portanto, a fé não é uma obra humana, mas é uma resposta do coração regenerado à graça de Deus. Muitos cristãos vivem tentando agradar a Deus por seu desempenho e não por amor. A doutrina somente a graça nos liberta da escravidão da culpa e do perfeccionismo espiritual. Lembre-se, somos aceitos não pelos nossos esforços ou pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Devemos deixar claro que essa fé, a fé bíblica, ela não é um fim em si mesmo, mas ela aponta para um propósito, um objeto. E esse objeto, esse propósito se chama Jesus Cristo. Não somos salvos pela fé em si mesma como uma força interior, mas uma fé que aponta unicamente para a obra perfeita e exclusiva de Jesus Cristo na cruz. Veja que Paulo escreve em Romanos 3, 24 sobre a nossa redenção através unicamente de Jesus Cristo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Durante a Reforma, essa doutrina confrontou a ideia de que o ser humano poderia cooperar com Deus para a sua salvação através de penitências, boas ações e indulgências. Lutero, ao estudar Romanos, teve sua vida transformada ao compreender, por meio do Espírito Santo, que a justiça que Deus exige é a mesma que ele concede na pessoa de Jesus Cristo. O cristão deve examinar o objeto da sua fé. Está confiando em Cristo ou em sua própria piedade? Em seu desempenho espiritual ou na graça imerecida de Cristo? Lembre-se, somente uma fé centrada em Cristo traz verdadeiramente descanso para a nossa alma. Então, Gilberto, abandonamos as boas obras e ficamos somente com a fé? A resposta eu trago com as mesmas palavras do apóstolo Paulo: de modo nenhum. Tanto os reformadores como a própria Bíblia Sagrada nunca negaram a importância das boas obras, mas que as obras são fruto da fé e não a raiz. Veja que o próprio Tiago diz, lá no capítulo 2, versículo 17 da sua carta: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Peraí, Gilberto, então Tiago está contradizendo aquilo que Paulo disse, que o ser humano é justificado diante de Deus sem as obras? Quem está certo, Tiago ou Paulo? Nenhum está contradizendo o outro. Todas as duas visões são verdadeiras, como os dois lados de uma mesma moeda. Enquanto Paulo fala da justificação sem as obras diante de Deus, Tiago, porém, fala da evidência dessas boas obras diante dos homens.
Porém, são dois ensinamentos que se complementam e não se contradizem. Por isso dizemos que a fé bíblica, a fé verdadeira, não somente salva, mas ela transforma, ela traz novidade de vida. Não estamos vivendo em tempos muito diferentes do tempo da Reforma Protestante. Em muitos lugares, a fé tem sido substituída por sentimentos, experiências e obras humanistas. Há quem confie mais em sua espiritualidade, em campanhas religiosas ou até mesmo na sua própria moral do que na suficiência da cruz de Cristo. Sem dúvida, sola fide ou somente a fé continua sendo urgente para recordar à igreja que a salvação pertence ao Senhor e que a fé autêntica é uma entrega total ao Salvador e não um esforço humano. Por isso declaramos que a fé reformada é confiança, dependência e descanso no Salvador, que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Somente a fé é muito mais do que uma doutrina teológica, é uma experiência de vida com Cristo. A doutrina, somente pela fé, humilha o orgulho humano e exalta unicamente a graça de Deus. Na Reforma, essa verdade libertou milhares de pessoas das correntes da religião vazia. Hoje, ela continua libertando corações que buscam incessantemente se justificar pelos próprios méritos. Viver pela fé é andar diariamente não pelas circunstâncias, mas pela certeza da graça de Deus. Veja o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Não nos esquecemos das importantes palavras do escritor de Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 6, quando ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso dizemos que essa fé bíblica não se baseia nos esforços humanos, mas num olhar confiante no Salvador que disse: está consumado. É por isso que eu pergunto hoje, a sua fé está baseada em Cristo e na sua obra salvífica na cruz do Calvário, ou em si mesmo, na sua religião, ou em outros mediadores? A mesma verdade que libertou Lutero do medo da justiça de Deus é a mesma que tem libertado muitas pessoas, todos aqueles que creem que a salvação, a justificação é unicamente pela fé em Cristo. Que Deus te abençoe e que a sua fé esteja firmada unicamente, não nos seus esforços, não nos seus méritos e nem na sua religiosidade, mas unicamente na obra maravilhosa de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe. Amém.